Quanto tempo você já está na fé, pastor Cris Duran? Já faz 10 anos. 10 anos? 10 anos Glória a que Deus. me converti nos Estados Unidos. Conta rapidinho para nós o seu testemunho de conversão. Foi... bom, em realidade, eu venho de uma família francesa, hispânica e francesa. Estudava economia na Espanha. E aos 20 anos, eu entrei numa depressão e eu me fechei num quarto. E antes de querer fazer uma coisa errada, de me matar, cheguei realmente a pensar a suicídio mesmo, né? E eu decidi falar com Jesus. E eu falei assim, né? Jesus, se tu existes, dá-me um trabalho que eu possa oferecer os meus dons, os meus talentos para o mundo inteiro. E depois eu fui lá numa discoteca, onde eu trabalhava lá, e veio uma pessoa para me convidar para uma missão de televisão na Espanha, Telecinco, um grande programa lá. Me convidou para cantar, e buscava uns talentos lá, né? Eu fui lá, resumindo, fui descoberto pelo produtor de Júlio Iglesias, de Sting, um dos maiores produtores do mundo. Só. Júlio Iglesias e Sting, só. E me descobriu, e aí, bom, ele gostou muito de mim, falou, olha, e você que estou buscando, daqui a um ano você vai ser uma super estrela internacional. E assim foi, né? Ele me contratou, fui em Miami, e de um estudante de economia, me voltei um artista pop internacional, andando de limusina, com gritaria, com todo esse artifício, né? E foi algo muito forte em toda a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, né? Vendendo milhões de CDs, quando de repente eu fiz um show em Chile com Gloria Estefan, uma grande artista latina. Eu tive um acidente de carro voltando para o aeroporto, e aí no hospital a voz de Deus falou: Cris, você me pediu que você queria oferecer os seus dons, seu amor para o mundo inteiro, mas não vai ser o seu amor, mas o meu amor que você vai dar. E aí, pastor, foi algo tão impactante, que comecei a procurar Jesus. Não tinha conhecimento das escrituras, não sabia, né? E quando eu voltei para minha casa em Miami, trocando de canal de televisão, por isso que glória a Deus pela televisão. Amém. Vicente, pelo seu programa, porque quem sabe tem pessoas que estão nos vendo aí. E é através do programa de televisão que eu fui tocado. E Jesus me visitou no meu quarto. Que bênção. Foi algo muito forte. E bom, aí depois o Brasil foi um lugar onde eu tive que fugir dos Estados Unidos. Fugir por causa de contrato internacional. Ou era Jesus ou era contratos que eu tinha que terminar. Então eu escolhi Jesus. Você renunciou aos contratos? Sim, não, eu tive que fugir porque eram contratos milionários. Meu empresário, imagina, tinha investido milhões. E ele é um pouco... Imagina. Complicado. Claro. Então, eu teve que fazer como Moisés. Sumir. Você veio para o Brasil? O deserto... O meu deserto foi Brasil. Tá certo. Mas, quem te discipulou, Cris Duran? Olha, eu tenho minha concepção, viu, pastor? Eu creio que existe uma diferença entre discipulado, tem pessoas que não concordariam comigo, até respeito. Discipulado e mentorismo, né? Quem me discipulou é o Espírito Santo. Totalmente. Minha comunhão, minha paixão, meu amor pela palavra, né? Então, realmente, a palavra me discipulou, o Espírito de Deus vivo me discipulou. Depois, mentores, Deus colocou no meu caminho, né? Como já foi graças a Deus, o pastor Rogério Postigo, do Rio de Janeiro, que foi uma pessoa assim que muito sábia, que foi realmente, e continua sendo, de vez em quando eu vou lá, visito ele, né? E pessoas que Deus tem colocado no meu caminho para realmente endireitar e me mostrar. Pastor Eliaerte hoje, que está mentorando assim a minha vida, que é uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Saudação ao Ósculo Santo, pastor Rogério Postigo, líder estadual do Rio de Janeiro, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Muito bem.
Cadê o filho do pastor Rogério Postigo? É o cinegrafista aqui, ó. Tá vendo? Eu não sabia. Ele, essa aí. Glória a Deus, O aleluia. filho do pastor, glória a Deus. Parabéns. Bom, você participa do programa pelo www.vejamsó.com.br. O Marciel e a Lara, da cidade de Montevidéu, em Goiás. Eu acho estranho esse nome de cidade, mas já é a terceira vez que vem aqui. Então não é Montevidéu, não, é Montevidéu. A paz do Senhor, pastor Heber. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias amariam mais a criatura do que o Criador. Isso serve não só para os incrédulos, mas também para os crentes em Jesus Cristo. Pois em nosso meio evangélico, infelizmente, pessoas estão fazendo dos seus dons um trabalho e uma profissão. E muitos que estão seguindo esses irmãos em seus ministérios viraram fãs e não adoradores de Deus, como pedem as Escrituras Sagradas. A Zenilde de Caldas Novas, em Goiás. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei. Isaías 42:8. Devido à falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas pessoas idolatram pastores, idolatram o Papa, padres, cantores evangélicos e seculares. Muitos que se dizem profetas são ególatras e são idolatrados. Muitos idolatram sua igreja como se ela fosse a única. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16:27, a paz do Senhor. Érica Andrade, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo. Infelizmente, a idolatria está camuflada dentro da igreja. Muitos cristãos têm entrado nesse engano. Consideram esses artistas evangélicos como modelo a ser seguido e adorado cegamente. Além do pecado da idolatria, quando um desses artistas caem, levam multidões. Jesus não sairia dando autógrafos por aí. Parabéns a todos do programa, os temas de debates estão muito interessantes. Você tem alguma coisa contra autógrafo, Cris? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo do seu devido momento. Sempre eu falo, por exemplo, quando eu entro numa ministração, pregar ou ministrar o louvor, sempre eu falo, gente, não quero uma foto. Depois eu tenho maior paciência de atender as pessoas, de abraçar o povo, né, de ter um tempo de comunhão. Só que existe tempo para tudo, né? Durante o culto que eu falo, se o Espírito Santo, aliás, ele pairera naquele lugar, passa, e te vejo com uma câmera tirando foto, aí ele vai dizer, não, então não vai ser hoje para ela, né? Então eu sempre ensino, por isso que eu falo, o homem de Deus, ele tem que se posicionar. Desculpa, pessoal, estou me lembrando de algo muito interessante, sobre a postura justamente do líder. Lembrando-me de Moisés, a comunhão, o relacionamento que Moisés tinha com Josué. Quando Josué diz, olha aí, eles fazem como você, eles profetizam como você. E Moisés, ele poderia, verdade, não, essa minha unção, isso vem de mim. Né? Falar, não, Josué, é assim mesmo. E Deus que deu para eles. Então, o líder, o ministro, ele tem que passar para a sua liderança, o seu redor, porque às vezes, né, desculpa que eu vou falar, mas os discípulos, entre aspas, idolatram o pastor. É verdade. Idolatram o apóstolo. É verdade. Então, chega a fazer tatuagem. Tatuagem, e enfim... Aí entra no campo do fanatismo, né? O lance é complicado. Então, por isso que essa passagem de Moisés e Josué, esse relacionamento, ok, Moisés, ele soube justamente tirar uma pessoa, a Bíblia diz, né, humilde, uma pessoa extremamente humilde. E a humildade, ela vem aí. Ela tem que saber se posicionar com humildade diante dos seus discípulos, né? Amém. Pastor Arthur, uma coisa que a gente está se aproximando do fim do programa, eu queria abordar um aspecto que é importante. Para a massa, para quase todo mundo, o artista, quem faz sucesso, quem está na mídia e tal, é alguém que tem tudo que podia ter na vida. Fama, sucesso, dinheiro, prestígio, tal. Então, teoricamente uma pessoa muito feliz. Quando uma pessoa dessa vem a Jesus, se converte, Deus, ao salvar aquela pessoa, está mostrando para o povo que todo mundo precisa de Jesus. Salvação não é para o frustrado, para o derrotado, para o desgraçado que está lá na sarjeta. É para todo mundo também. Então a gente não deve... Porque tem muito colega nosso, né, que é contra a conversão de famoso. Não é verdade? Como se
Ah, não, mas Paulo diz lá que são poucos os ricos, poucos os famosos, poucos os sábios que se convertem e tal. Eu li um livro interessante que disse assim: Deus quer salvar Bill Gates. Ou seja, Deus quer salvar os ricos. Como salva os pobres, também quer salvar os ricos. Aliás, uma das promessas lá de Joel capítulo 2, quanto ao derramamento do Espírito, é que não haveria preconceito racial nem social. O Espírito seria derramado sobre homens, mulheres, pobres, ricos, servos, senhores, e por aí vai. Então, Deus quer salvar ricos, Deus quer salvar. As pessoas precisam corresponder à graça preveniente, à graça poderosa, à graça salvadora do Senhor. E para corroborar com a palavra do Cris e com o seu apontamento, Weber, o profeta Ezequiel já falou sobre isso. No capítulo 14, versículo 3, ele disse assim: filho do homem, vai lá e profetiza contra a casa rebelde de Israel, porque eles estão levantando ídolos nos seus corações. Ezequiel 14, verso 3. Então, idolatria não é apenas adorar uma imagem de escultura. Idolatria também é levantar ídolos nos corações. Então as pessoas que agem de forma demasiada, em exagero, numa admiração por A, B ou C, ela está levantando, quiçá, um ídolo no seu coração. Então essa pessoa precisa tomar muito cuidado. E para encerrar, Heber, a gente precisa rejeitar qualquer tipo de estrelismo. Eu ouvi do pastor Gesiel Gomes, ele disse o seguinte: que só há estrelas onde o sol da justiça não brilha. E ele disse também, falou: Arthur, nós definimos estrelismo com uma palavra: escuridão. Então a pessoa que aceita o estrelismo, na verdade ela pensa que ela é estrela, mas ela é na verdade uma pessoa que vive na escuridão. Então eu advirto a igreja brasileira, compartilho com vocês nesse belíssimo programa, que a gente não pode aceitar o estrelismo. O único que deve ser adorado é o sol da justiça. As demais pessoas, servos de Deus, a Bíblia diz que são luzeiros, que são astros no mundo. Filipenses 2, versículo 15, nós devemos resplandecer como astros no mundo. Mas a gente precisa entender que a gente tem pé de barro e que o melhor de todos os fiéis peca todo dia, e que eu estava falando aqui para o Cris, a gente precisa ir para o Calvário e buscar a graça do Senhor. Se a gente manter a nossa dependência nesta graça, porque tudo vem dele, a origem do nosso ministério é a graça, a duração do nosso ministério é a graça, com certeza. E quando encerrarmos a carreira do nosso ministério, também será pela graça. E eu espero que a gente mantenha a nossa fé, uma fé evangélica, cristã, bíblica e ortodoxa, e assim nós vamos exaltar o nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. O nosso programa está chegando ao fim, mas o Cris vai cantar para terminar o programa. Eu quero agradecer a sua audiência. Na semana que vem o programa volta ao estúdio normalmente, e você vai concorrer aos brindes que nós vamos sortear. O contato dos nossos convidados está, como sempre, no nosso site. Vejam só, .com.br. Quero agradecer de coração ao irmão pastor Cris Duran. Eu sei que você fez sacrifícios grandes para participar do programa hoje, né? E eu quero realmente agradecer, não apenas pela sua presença, não apenas pelo seu sacrifício, mas principalmente pelo testemunho que você deu aqui. Aleluia. Né? Jesus foi glorificado e enaltecido na sua vida. Pastor Arthur, muito obrigado pela sua presença também, pelas suas ponderações teológicas tão densas.